A matéria vai ser sobre maternidade compulsória. É um tema, assim, muito importante que a gente precisa ter no site até a apresentação de TCC. E eu não queria qualquer profissional, qualquer psicólogo. Eu queria alguém que lide com isso. Que lide com a gravidez, com os problemas da gravidez, com o psicológico da mulher sobre isso. Eu já entrevistei uma moça que passou por esse processo de maternidade compulsória, que foi obrigada a ser mãe, foi obrigada a assumir, foi obrigada a cuidar dessa pessoa, tanto que ela só tem um filho. Porque Deus me livre, e guarde, ela fala, entendeu? Não era o sonho dela, não era um desejo. Então, essa matéria a gente vai focar mais nisso e um pouco no seu Tá trabalho bom, também. Eu tenho algumas perguntas prontas, mas conforme a gente for conversando, os tópicos podem mudar, tá bom? tá bom, tá bom. Beleza. Natália, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre você. Quantos anos de carreira, com que você mais trabalha, a sua idade, essas coisas. Tá bom. Então, eu sou psicóloga, atualmente eu tenho 37 anos, eu tenho mais ou menos uns 16 anos de atuação já, 15, 16 anos. Logo que eu me formei, eu trabalhava com RH, trabalhava numa empresa, né? Saí assim, né, naqueles moldes, né? De psicólogo que sai logo que sai da empresa, logo que sai da faculdade, eu já estava empregada, na verdade, eu era estagiária, daí eu fui efetivada, trabalhava com recrutamento e seleção, e aí com o tempo eu fui vendo que aquilo não era para mim, e fui fazendo um movimento de sair, né, desse lugar que eu estava. E logo que eu saí, a minha ideia era continuar no RH, porque na verdade era aquilo, era a área da psicologia que me mantinha. Mas assim que eu lembro que eu saí da empresa em julho, e em agosto, mais ou menos, veio a possibilidade de eu. Agosto, setembro, veio a possibilidade de eu começar a atender no consultório. E aí eu comecei a atender e desde então eu não parei mais. Né? Então, eu comecei a atender e logo porque assim, né, quando eu saí da faculdade, eu não engatei uma pós-graduação, nada disso. Eu fiquei trabalhando um tempo com RH, e aí quando eu comecei a atender, eu senti muita necessidade de voltar a estudar. Fui fazer uma pós-graduação para me aprimorar na abordagem teórica clínica que eu sigo, que eu sou gestalt terapeuta. Fiz a formação em gestalt terapia e sempre no consultório, trabalhando com consultório, atuando. Depois disso eu me tornei mãe, né? Na verdade eu passei por alguns processos, né? Em 2014 eu descobri uma gravidez que resultou numa perda gestacional. Depois em 2015 eu descobri a gravidez do meu filho mais velho, o Pedro. E aí, assim, né? Todos esses processos de maternidade eles foram reverberando na minha vida de uma forma positiva, né? Mas eu percebendo as escolhas que a todo momento eu era convidada a fazer, né? Com relação à maternidade. E percebendo que, assim, né? Não tive preparo nenhum para isso. Preparo nenhum. Se é que a gente pode se preparar de alguma forma, eu acho que, assim, dá para a gente se preparar, ao menos tendo informação. Né? E essa informação eu não tive. Depois de 5 anos, quando meu filho estava com 5 anos, eu engravidei novamente. E eu descobri que eu estava grávida numa gravidez gemelar. Você teve E, sim, gêmeos? tenho. E aí foi um susto muito grande. A gente fica pensando, meu Deus do céu, né? Não dou conta de um, vou dar conta de três agora. De Dois repente eu bebês, vou dar conta de três. dois bebês É, chegando ao mesmo tempo, ai meu Deus. é, 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 Inclusive, eu tava com uma delas, no dia que eu desmarquei com você, né? Eu tava com uma delas, porque elas estão doentinhas, enfim. Né? Então, nessas horas, neste momento, eu falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Mas, enfim, né? Não, eu falo assim, né? Que são convites que a gente não pode recusar. Chegou, né? Então vamos, né? Vamos. E aí veio pandemia, elas foram bebês da pandemia, nasceram e logo depois começou a pandemia. Então, no período da pandemia, eu comecei a descobrir que eu estava, que eu precisava, né, de uma temática, né? Logo que começou a pandemia, né, com a gravidez, com a maternidade assim bem fresquinha, né, que eu estava com elas recém-nascidas, eu comecei a entender que eu precisava de um tema de estudo, e eu comecei a ler muito, né, sobre maternidade, sobre puerpério, sobre depressão, e aí eu fui em busca de uma especialização,
em psicologia perinatal. Eu tô finalizando ela, né? Eu tô me formando nessa especialização. E eu também sou especialista em luto, né? Que é um outro tema que me atravessa, assim, né? Em detrimento, assim, né, das perdas, não só do luto concreto, que a gente pensa que luto acontece só quando a gente perde alguém, quando alguém morre, mas na verdade não, na verdade luto acontece quando a gente passa por qualquer perda significativa, então nós nos enlutamos. Então, se a gente for pensar desse ponto de vista, nós temos lutos, né, o tempo todo nós temos lutos, né, sempre sendo muito atravessada por esses dois assuntos, né, principalmente de lutos de mães, lutos de mães com filhos vivos, né, porque acho que quando a gente atravessa o puerpério, que são fases que é dado um checkmate ali, não, agora é um novo papel que você precisa agregar, e daí a sociedade ela cobra que na verdade não é que você precisa agregar, você precisa ser só aquilo, né? Agora você é mãe, então você só é mãe, e muitas vezes a gente perde uma identidade que a gente vinha construindo, né? A gente perde papel de mulher, papel de trabalhadora, muitas vezes a gente tem que abrir mão do trabalho, e questões que são postas pra gente que não são postas para os homens, né? São postas para as mulheres, para as mães, né? Então, um homem, geralmente, um homem, ele é homem e pai. Uma mulher que é mãe é só mãe. É incrível. Exatamente, né? E aí eu comecei a estudar bastante sobre o tema e venho, né, me especializando nisso. Assim, né, foi assim que eu cheguei, né, nessa questão da psicologia perinatal. E eu tô nesse caminho, né? Adquirindo muito conhecimento e aí, assim, né, é interessante como as coisas elas vão reverberando, porque a partir do momento que eu começo, né, a investir energia nisso, eu tenho recebido no consultório também, né, essa temática muito frequente, né, tanto, então, assim, né, trabalho com grávidas, trabalho com puérperas, trabalho com mães enlutadas, né, com mães com lutos perinatais, que é uma parte bem difícil da psicologia perinatal, enfim. Mas essa, minha trajetória é essa. Eu notei que no seu perfil tem uma postagem sobre uma participação na jornada de saúde mental. O nome foi bem interessante. Né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sobre esse tema, como é para você a maternidade compulsória? Você já sentiu isso em alguma das suas clientes? Já teve uma conversa sobre isso? Olha, o que eu percebo é que, assim, né, de uma maneira geral, a nossa sociedade, ela tem existe um modelinho, né? Então, assim, você nasce, você cresce, aí você se torna autônomo, você começa a namorar. Aí, se você já namora há muito tempo, a sociedade começa a cobrar, não vai casar? Aí, se você casa, não vai ter filho? Aí, se você tem um filho, não vai ter o segundo? Então, existe um modelo, mais ou menos, pré-estabelecido pela sociedade que vai dizer isso, que vai dizer que a gente tem que seguir esses moldes, né? Quando na verdade não, eu acho que cada um vai construindo, né, dentro da sua vivência, da sua individualidade, aquilo que é possível, e a maternidade muitas vezes não cabe nisso, né? Eu conheço pacientes, eu conheço amigas psicólogas, amigas que não são psicólogas, que em determinado momento da vida escolheram não quero ter filhos agora, né? Não é que não queriam ter filhos, não quero ter filhos agora. E que foram muito recriminadas, foram muito julgadas, não, porque agora que é o período, agora que você tem gás, agora que você tem... E, inclusive, né, acho que pensando um pouco, né, eu estava assistindo uma aula, hoje cedinho, né, eu estava assistindo uma aula, que estava falando muito porque tá meio que em alta, né, essa questão da gravidez da Cláudia Raia, né, que ela tá grávida aos 55 anos, e ela está sendo muito criticada, porque foi uma gravidez que aconteceu, né, apesar dela ter tentado, né, métodos de reprodução assistida, mas não foi assim que aconteceu, foi natural, e daí eu fiquei impressionada com a forma como ela está sendo criticada, das pessoas usarem frases assim, nossa, mas quando o filho tiver 20 anos, ela vai ter 75, ela vai ser a avó do filho.
E aí ninguém para pensar que o ex-marido dela acabou de ter um filho, né? O pai dos filhos dela acabou de ter um filho. A filhinha dele não tem nem 1 ano. E aí, onde fica, né, esse lugar da mulher? Porque ele teve, para ele é tudo lindo. E ela vai ter, e aí é alvo de muitas críticas. Então eu acho que existe assim, né, existe um estigma muito grande na sociedade que que mais ou menos assim, né, não aceita aquilo que é possibilidade para o outro. Não aceita a diferença, não aceita, né? Bom, nós vivemos, né, numa sociedade muito preconceituosa, né? Acho que nós somos criados em cima de conceitos pré-estabelecidos, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente só vai reproduzindo isso, sem o poder de crítica, sem o pensamento crítico. Então, já atendi pacientes que não queriam ser mães, ou que queriam, mas que naquele momento queriam dar prioridade para a carreira. E que sofriam muita resistência da família, sofriam aquelas cobranças, né? Quando que vai vir um neto? Quando que vocês vão tomar juízo, tomar consciência que está chegando o momento? E que porque eu acho que a gente ainda vive naquele escopo de um modelo, né? De uma forma pré-determinada, de tem que ser assim. E não, porque eu acho que se a gente for pensar na questão de uma gravidez compulsória, né, eu acho que a gravidez é um período muito importante para a vida da mulher, né? E se a gente for pensar no acontecimento desse evento importante de uma maneira compulsória, quantas questões, né, psíquicas, emocionais, a gente, né, não pode prevenir se a gente de repente respeitar só o desejo da mulher, sabe? O desejo, né, de que ela não quer essa transformação para o corpo dela, ou ela não quer nesse momento, porque ela sabe que quem vai ter que abrir mão, por exemplo, de um trabalho, de uma carreira, é ela, não é o marido, né, não é o companheiro, não é o pai, vai ser ela. Então, ela tem todo o direito de escolher quando ela quer viver isso, se ela quer viver isso. Isso puxa um pouco da minha próxima pergunta, que é, quando uma mulher se torna mãe, é costume dizer que ela deixa de ser mulher para, em primeiro lugar, ser mãe. Esse processo, ele também pode ser considerado um luto? O perder sua imagem de mulher para ser uma mãe é um luto pela mulher que você perdeu, que você deixou de ser? Se é. Se é, mas o problema desse luto é que ele é um luto não reconhecido, ele é um luto que não é visto, né? E daí a gente tem uma outra questão, né? O luto já é um tema que, se a gente pensar, já é um tema que é difícil das pessoas lidarem. Geralmente a gente não aguenta muito ficar perto de uma pessoa que está enlutada. Não, né? A gente não tem. Eu diria que não é nem só paciência, mas a gente não tem recurso emocional para lidar com isso. É difícil para a gente estar com o outro na dor do outro, porque muitas vezes a gente não compreende essa dor, né? Então, o que acontece? E isso eu tô falando de lutos concretos, lutos, sei lá, por morte, você perdeu sua mãe, seu pai, né? Um luto por morte, a gente tem isso. Agora, você imagina um luto que não foi ninguém concretamente que se perdeu, foi uma identidade, né? Como que isso vai ser compreendido pelo outro para ser franqueado, para ser legitimado, né? Para ser aceitado pelo outro? E aí, ao invés do acolhimento, geralmente essa mulher, ela tem um julgamento. E o julgamento, ele vem em forma assim, mas você não quis ser mãe? Como que você, sei lá, tá triste, né? Tá com uma depressão aí, tá falando que a identidade, né, que você sente falta de ser mulher, você escolheu isso, você escolheu ser mãe. E a questão é a seguinte, sim, eu escolhi ser mãe, mas isso não tem nada a ver com as coisas que eu perco. Eu escolhi ser mãe, sim, né? E eu tenho amor pelos meus filhos, sim, mas eu perco muita coisa quando eu faço uma escolha. E eu tenho o direito de ficar triste, de ficar enlutada pelas coisas que eu perco. Porque
eu perdi. Afinal de contas, eu perdi. Sim, eu ganhei outras coisas, mas eu estou falando do que eu perdi. E eu tenho o direito de ficar enlutada por isso. Né? Então, é uma outra temática, né, que é muito polêmica, que é muito controversa muitas vezes, porque não se tem uma aceitação, né? Não se tem uma aceitação, e muitas vezes não se tem, a mulher muitas vezes ela se vê sem rede de apoio nenhuma para ela poder resgatar um pouco essa identidade dela, e muitas vezes ela passa por um luto muito solitário. Né? E esse luto solitário, ele é um, a gente chama, né, de potencial de risco, né, para outras questões, né, para se desenvolver uma depressão, para se desenvolver, enfim, né, ansiedades, né, para se ter adoecimento psíquico. O luto em si, ele não é uma doença. O luto, ele é um processo natural que vamos passar mediante a qualquer perda significativa da vida. Mas, se eu não cuidar disso, ele pode gerar adoecimentos psíquicos. Então, é nesse ponto que a gente precisa olhar, né, essa questão de se prevenir adoecimentos psíquicos, porque o luto, inevitavelmente, ele vai acontecer. Entendi. Isso anexa um pouco da minha próxima pergunta também. Das suas pacientes, você sente que elas passaram por esse processo compulsório da maternidade? Tem algum caso, assim, mesmo que você não diga o nome da paciente, claro, que você sentiu que ela estava passando por isso, porque ela se sentiu obrigada a ser mãe e aconteceu e ninguém respeitou esse processo dela de luto? Já aconteceu com você esse caso? Já atendi algumas pessoas que, não que elas não escolheram ser mães, mas que elas não escolheram naquele momento da vida delas. Então, já atendi paciente que era o sonho da vida dela, ser mãe. Né? Mas que ela sentia que aquele momento era o momento dela dedicar a carreira dela poder se concretizar dentro da carreira, né? E dar a energia que ela tinha ali naquele momento, que talvez, se ela deixasse isso para depois, se ela deixasse passar, talvez ela não tivesse mais essa outra oportunidade. Então, eu já peguei casos, né, de pessoas que optaram por ser mães mais velhas e daí fizeram, né, congelamento de óvulos, por pessoas que não tiveram essa necessidade de fazer congelamento de óvulos, mas, por exemplo, adiou muito o plano da maternidade, foi criticada por isso, e quando tentou ser mãe por vias naturais, não conseguiu. E aí precisou partir para um processo de reprodução assistida. Conseguiu, né? Conseguiu ser mãe, a um preço muito alto. Já tive um caso também de um cliente, na verdade não era uma cliente, mas era de um cliente, um homem, né, que queria muito ser pai, mas a mulher não queria ser mãe naquele momento. E aí nesse caso é diferente, porque na verdade eu atendia o homem, não a mulher, né? E daí era interessante o processo que a gente ia construindo, no sentido, porque a mulher não queria ser mãe naquele momento exatamente por isso, porque ela estava num momento de carreira que ela queria dedicar suas energias para isso. E ele queria muito, né? Ele queria muito entuchar essa ideia de que não, o momento é agora, e aí nós fomos trabalhando, né, essa questão, né, de que talvez não fosse uma experiência, se ela vivenciasse isso naquele momento, talvez eles não pudessem viver uma experiência bacana, né, nesse processo aí de gestar esse filho, e que eles precisariam construir, né, dentro da relação de casal deles, eles precisariam construir não é uma programação, mas uma linha aí, né, que fosse no respeito de ambos, no respeito das necessidades de ambos, né? Por um tempo foi difícil ele compreender isso, mas ele compreendeu e hoje eles têm, né? Hoje eles têm o filho, mas levou um tempo para isso acontecer. Então, quando você fala, né, em gravidez compulsória, eu entendo que o compulsório, ele não necessariamente ele é o ato em si, o fato em si da gravidez concreta, mas eu entendo que é
toda a pressão que essa mulher ela sofre antes, né? Toda essa compulsoriedade, né? Que essa mulher ela acaba sofrendo antes para que ela cumpra aquilo que a sociedade determina para ela. Só que acho que e aí tem uma outra questão, né? Que a mulher ela conquistou muito espaço dentro da sociedade. Então, ela conquistou lugar de trabalho, ela conquistou autonomia, ela conquistou uma série de coisas, liberdade, mas me parece que nesse quesito ainda fica, né, um pouco a desejar, porque quando se trata da mulher ser mãe, ela tem que ser só mãe, ela não pode ser nenhuma outra coisa. Né? Então, eu acho que tem muita compulsoriedade nisso, sabe? Como é que a maternidade ela afeta a saúde mental de uma mulher? Como que ela pode mexer psicamente com ela? Porque fisicamente nós já sabemos, né? Uhum. Então, mas a gente pode começar do físico. A gente pode começar do físico, porque o físico ele afeta psiquicamente uma mulher. Ele pode afetar, não que necessariamente vá afetar todas as mulheres, mas ele pode afetar, porque, por exemplo, eu posso não ficar feliz com o meu corpo grávido, né? E olha só, né, que coisa, né? Muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Que eu vou engordar, a barriga vai crescer, eu vou ter enjoo, eu vou ter uma série de sintomas que eu não quero isso, eu não desejo isso, né? Acordar passando mal todo dia. Eu vi uma entrevista daquela modelo, a Barbara Evans. Ela passou, eu acho que ela passou por um processo de fertilização in vitro, a filha da Monique Evans, né? Ela passou por um processo de fertilização in vitro e ela, assim, sempre teve aquele corpinho escultural, ela é modelo, né? E aí ela engravidou, ela conseguiu engravidar, era o sonho da vida dela. E aí eu vi uma postagem uma vez dela do quanto ela estava entristecida pela mudança do corpo dela, né? Falando que ela, pelo fato dela ter feito uma fertilização, e me parece que ela teve algumas questões aí na gravidez, que talvez tenha tornado a gravidez de risco, ela não pôde fazer algumas coisas, exercício, não, e aí ela teve que ficar bem centrada na gravidez mesmo, e o corpo dela se modificou. Né? E veja, né, para uma pessoa que trabalha com a imagem, que é o caso dela, ela é uma pessoa que trabalha com a imagem, né? Pensa, como que essa pessoa vai lidar com isso? Então, psiquicamente, isso pode acarretar muitas questões, né? Um processo de ansiedade, um processo de estresse, um processo até de depressão. Né? Isso a gente falando só do físico, né? Se a gente falar, né, de eu costumo dizer que assim, né, que a gravidez ela afeta 3 âmbitos da vida da gente, que é âmbito bio, psique e social. Então, o bio, né, que é o físico, o social, eu acho que ela afeta na medida que a mulher ela precisa ocupar outros lugares. Ela não tem como esconder da sociedade uma gravidez, não tem como, né? Ela chega um determinado momento da gravidez que é isso, né? Às vezes ela, sei lá, ela quer entrar num ônibus e ela quer ficar de pé, mas não, às vezes as pessoas elas vão fazer de um jeito que essa mulher não, ela tem que sentar ali porque ela é uma grávida. E aí se tem uma visão aí, né, de que toda grávida ela tem que estar plena, ela é santificada. É uma gravidez de Instagram, né? Aquela coisa de que tem que estar sorrindo com o vestido longo e pensando no sapatinho da criança. Isso mesmo. Então, se tem ainda muito essa visão, essa construção desse pensamento, e muitas vezes essa mulher ela só quer viver a vida dela, ela não, né? Ela tá ali com o bebê, ela quer sentir isso, mas ela quer viver, né, de um jeito normal, vamos dizer assim. E não se essa coisa ela não é normatizada. Então, muitas vezes essa mulher ela pode se sentir sem lugar dentro de uma sociedade. Né? E se a gente for pensar nos âmbitos psíquicos, eu acho que tem todas essas questões aí, né, que você falou, né, de nasce uma mãe, nasce uma culpa, na gravidez, geralmente, a gente começa a construção do filho ideal. E alguns aspectos disso, na própria gravidez, a gente já precisa desconstruir, porque uma coisa é o que eu tenho de ideal e a outra coisa é o que eu tenho de real. Por exemplo,
eu vou fazer exame para saber qual que é o sexo do bebê. E aí eu sempre desejei uma menina, e eu vou fazer o exame e eu descubro que eu tô grávida de um menino. Essa mulher, ela precisa fazer o luto da menina, né, para ela abrir espaço para esse menino. Então ela precisa fazer a desconstrução do bebê idealizado para construir, para abrir espaço, né, para esse bebê real entrar na vida dela, né? Essa mulher, ela vai lidar com muitos sentimentos ambivalentes de então, por exemplo, ela pode, em determinados momentos da gravidez, achar que ela está se sentindo a mulher mais plena do mundo, e em outros momentos ela se questionar, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu não quero mais isso. Tem como, né, voltar, tem como devolver, tem como, sabe? Então, é muito comum que essa mulher, ela sinta esses sentimentos muito ambíguos, né, ambivalentes, de estar em extremos opostos, né? E a culpa? A culpa é algo que vem disso. E aí, por que vem disso? Porque a gente vive numa sociedade que espera que nós, seres humanos, fôssemos como os animais. Como que os animais, eles se comportam em relação às suas crias? Eles se comportam por instinto animal, né? E aí se construiu o termo, né? Instinto materno. Né? Na verdade, termo instinto materno, ele vem dessa construção do instinto animal, que o animal, ele sabe o que fazer, né, mesmo não tendo a racionalidade que a gente tem. E não é diferente para um animal que está dando à luz, né? Para uma cachorra que está prenha, um animal de qualquer espécie. Um animal doméstico, um animal selvagem, ele sabe o que fazer. Diferente da gente. Nós não sabemos. Né? Por quê? Porque nós aprendemos, nós não temos instinto materno. Essa ideia de instinto materno é algo que eu diria que assim, né? Se tem algo que faz com que a mulher se sinta culpada, é ela acreditar que ela precisa ter esse instinto materno. E esse instinto não vem. Ele não vem porque nós não temos isso. Nós somos seres humanos, somos seres racionais. E como seres racionais, nós aprendemos na relação. Então a gente só vai saber o que é ser mãe à medida que a gente tiver com o nosso bebezinho ali no colo. E a gente puder entender o que ele está precisando, quais são as necessidades, quais são os sinais que ele está me comunicando, né? Só que para isso, né, até eu chegar nisso, né, de que eu preciso aprender, quanta culpa que eu já não carreguei. Porque eu devia saber, porque que mãe que eu sou, que eu não sei, que meu filho tá precisando disso. Eu tenho uma amiga que o filho dela tem 3 anos. E ela viu que, tipo, ele tá sentindo muita dor de cabeça. E ela estranhava isso. Levou ele no oftalmo. Ele teve que usar óculos, 3 graus. E ela ligou pra mim e falou, eu tô me sentindo muito culpada, porque eu não percebi que meu filho tá precisando de óculos. Eu falei, amiga, mas nem ele percebeu que precisava de óculos, porque ele sempre chegou ruim. Ele tem 3 anos, ele é um bebê, ele não sabe que ele podia estar enxergando melhor. Como que você ia saber? Exato. E ela ficou sentindo muito culpada. Provavelmente, e aí provavelmente, se ela tiver uma outra experiência em que, sei lá, ou esse mesmo filho ou um outro filho sinta uma dor de cabeça, ela já vai associar o óculos. Ela já vai associar, vou te levar no oftalmo. Por quê? Porque o comportamento já foi aprendido. Né? Então, só para sinalizar, né, a gente estava tentando se encontrar, né, esses dias, né, e aí eu desmarquei com você porque minha filha tá doentinha. O que aconteceu com a minha filha? A minha filha, ela tá com uma estomatite, né, estomatite são feridinhas na boca, aftas que nascem na boca, né, e é uma doença bem comum na idade dela, ela tem 2 anos e 7 meses. Coloca tudo na boca. Coloca tudo na boca, é uma doença bem comum, só que assim, eu nunca tinha lidado com um bebê com estomatite. Meu filho não teve, a minha outra menina não apresentou sinais. E aí, assim, ela teve febre alta, ela ficou muito chatinha, muito incomodada, e eu fiquei desesperada junto com ela. Porque, assim, eu nunca lidei com uma criança com estomatite.
né? O dia que eu desmarquei com você, eu fiquei no hospital com ela, acho que até quase 3 horas da manhã. Né? Então, e aí assim, né, só para exemplificar, estomatite é um vírus, e esse vírus é o vírus da herpes, né? O médico me explicou que é o vírus da herpes, que em adulto estoura pro lado de fora da boca, e em criancinha da idade dela estoura pro lado de dentro, e aí por isso que incomoda tanto, porque às vezes ela quer comer, ela tá com fome e ela não consegue porque a boca dói muito. Pois bem, ela veio para casa, ela já tá melhorzinha, tá sendo medicada, tá se recuperando. Esses dias a minha outra começa com um quadro de febre, um quadro febril, e aí eu tô percebendo que ela já tá um pouquinho mais amoadinha, daí eu pergunto para ela, aí eu já saquei, aí eu já fui perguntar, filha, a boca tá doendo? Tá, mamãe. Aí eu fui olhar a gengiva dela, eu vi que a gengiva já tava inchada, aí eu já comecei a medicar antes de deixar o quadro piorar. O que da primeira, provavelmente a gengiva estava lá inchada, a boca já estava com as feridas e eu não tinha visto. Por quê? Porque não tinha passado pela experiência. Uhum. Né? Agora com a segunda, eu já estou tratando. Então, provavelmente, com a segunda vai ser mais brando. Talvez eu não me desespere tanto, talvez eu não precise ir para o hospital um monte de vezes, porque a febre não abaixa, sabe? Então é isso, é comportamento aprendido. Né? Não dá para eu ficar contando com esse instinto, porque instinto é uma coisa animal. E nós somos, apesar de sermos animais, somos animais racionais. Uhum. Somos seres humanos. Né? Não somos irracionais. E o instinto para um animal que é irracional, ele é extremamente necessário, porque ele diz o que é necessário fazer. A gente não precisa disso. Não é que a gente não precise, né? É claro que se a gente tivesse seria ótimo. Mas nós não temos porque nós aprendemos de outra forma. Sim. Nós aprendemos por meio do comportamento. Né? Então, por isso que essa questão da culpa, ela muitas vezes nas mães, nas grávidas, ela é muito potencializada, porque a gente fica acreditando nesse instinto materno e esse instinto materno não vem. Uhum. Uhum. Isso me lembra um pouquinho a próxima pergunta. Você acredita que a mulher se sente obrigada a ser maternal? Como, por exemplo, mãe de pet, mãe de planta, mãezona do grupo, a mãezona dos amigos, só a mãe dos meus irmãos. A gente tem essa mania de pensar que não, a gente tem que ser maternal para ter um lugar na sociedade. Você acredita nisso? Não, eu não acredito. Eu não acredito. E eu acho, inclusive, que esse cenário ele tem sido, eu acho que ele tem sido modificado, apesar de nós termos uma educação para isso, né? A nossa educação ela é em cima disso. Por exemplo, né? Quando nós somos crianças, a menina, o que ela ganha de brinquedo geralmente? Ela ganha um fogãozinho, a panelinha, né? O ferrinho de passar, a pia para lavar louça, a vassourinha. Então ela ganha só coisinhas, né? Para ser dona de casa. Ela ganha boneca para fazer o bebê dormir. Né? Minha filha de 2 anos, ela pega a boneca, mãe, é minha filha, eu vou fazer dormir. Né? E o menino, o que ele ganha? Ele ganha aviãozinho, caminhãozinho, carrinho, né? Ele ganha coisas bem legais, né? Eu ganhava também, porque eu sou a irmã mais velha de um menino e de uma menina também, mas no caso foi com meu irmão que eu cresci, né? Ela é muitos anos mais nova. E ai, do meu pai, se me desse um carrinho de controle remoto pro ar, se não comprasse pra mim, o escândalo que eu fazia. Então eu já cresci um pouco diferente. Eu fui me interessar por boneca quando eu tinha 10 anos só, porque aí eu fui morar no condomínio e todas brincavam. Pra poder brincar com elas, eu precisava de uma boneca. Senão, meus brinquedos eram todos de menino. Sim, sim, sim. E a ideia é que se possa experimentar tudo. Né? Não é nem uma coisa nem outra, é uma coisa e outra. Né? Então, quando eu falo que geralmente, né, apesar da nossa cultura, né, ela ir para esse lado, eu não acredito que na ideia de que todo mundo tem que ser maternal. Né? Eu acredito que assim, você vai desenvolver cuidado. Você vai desenvolver cuidado por alguma coisa na sua vida, por alguma coisa, por alguém. Isso é esperado que sim, né? Porque se a gente pensar que a gente vive em relações,
né, relação com o outro, relação com, até, sei lá, né, com um objeto, com uma planta, com um pet, né, em algum momento da vida eu vou ser colocada nesse lugar de cuidador, né, mas não necessariamente que eu tenha que assumir esse lugar maternal. Eu posso muito bem ter um pet, cuidar muito bem do meu pet, mas tratá-lo como um pet, não como um filho. Tá? Entendi. Entendi. E uma mulher, ela pode desenvolver depressão pela pressão social de ser mãe ou se ter se tornado mãe sem vontade? O que que faz uma mulher ter aquela depressão, sabe, pós-parto? Porque eu li, eu pesquisei bastante. E até que se tornou comum a mulher ter uma depressão no puerpério, uma depressão pós-parto, aquela tristeza, sabe? O pessoal até fala que é saudade da barriga. Daí, o que que desenvolve isso? Então, daí a gente tem algumas questões, né? Geralmente a depressão pós-parto, ela é uma depressão que ela é vista, não é que ela acontece mais, tá? Porque a gente tem estudos de que processos ansiógenos, depressivos, eles começam muito mais na gestação, na própria gestação, do que no período do puerpério. Né? No período do puerpério a gente tem números significativamente menores do que no período da gestação. O que acontece é que na gestação isso não é cuidado, justamente por esse lugar que a mulher ocupa, esse lugar meio santificado, sabe? Esse lugar de que a mulher tem que estar plena, e muitas vezes até ela se coloca nesse lugar, mesmo não sentindo essa plenitude toda, muitas vezes ela se coloca nesse lugar. Então, ela acaba desenvolvendo essas questões na própria gestação. Tá? Então, questões de ansiedade, questões de estresse, questões de depressão. E aí, o que acontece no puerpério? No puerpério tudo se acentua, porque a gente tem uma queda de hormônios muito abrupta, a gente tem a rotina que no início é muito difícil a gente se adequar à rotina do bebê, a gente poder compreender quais são os sinais que ele está dando para a gente, das necessidades que ele precisa ser satisfeito. A gente dar conta desses cuidados, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, ele tá no berço, será que ele tá bem? Né? Será que ele tá respirando? Sabe? Da gente dar conta desses cuidados, porque nessa época o bebê ainda é um ser muito frágil. Né? Então ele só sobrevive se ele tiver esses cuidados. Né? E não só cuidados físicos, mas cuidados emocionais também, cuidados de apego, cuidados de você poder dar colo para ele poder se acalmar, para ele poder... Porque para ele também é difícil esse processo de construção, porque ele também está tendo que aprender um monte de coisa. Antes ele comia dentro da barriga, ele não precisava fazer esforço para comer. Ele comia porque a mãe comia e alimentava ele por meio da placenta. Ele respirava porque a mãe respirava e levava oxigênio para ele por meio da placenta. E aí aqui no mundo de fora, ele tem que aprender a fazer tudo isso sozinho. Então, é um processo difícil para a mãe e é um processo difícil para o filho também. Né? E aí tudo isso, junto na vida da mulher, acaba que gerando, né, todas essas questões aí, essas questões psíquicas. Você falou, né, da depressão, né? No pós-parto a gente tem 3 questões, né, que geralmente são abordadas, né? A gente tem o baby blues, que é um estado esperado da mulher, um estado em que ela vai se sentir triste, que ela vai ficar mais chorosa, que ela vai se questionar, que vai ter culpa, sabe? Mas não chega a ser uma depressão, porque isso passa.
em torno de 15 dias, essa sensação que a mulher tem de essa sensibilidade, isso passa. E a maioria das mulheres são acometidas pelo baby blues, né? Se eu não me engano, 85%, 90% das mulheres têm o baby blues, porque é uma condição que já é esperada até por conta da caída abrupta dos hormônios. Porque a partir do momento que o bebê nasce, que o bebê sai da barriga da mulher e que a placenta ela é retirada, ali a gente diz que é um marco, né, do início do puerpério, que é onde os hormônios eles começam a cair de uma maneira muito abrupta e muitas vezes o emocional dessa mulher ela não acompanha essa mudança. Então, esse baby blues, ele é esperado que a mulher tenha, sim. E é um processo natural, geralmente não precisa de medicação. A mulher, ela apesar dela se sentir triste, ela tem energia para maternar, diferente de uma depressão pós-parto, que já é algo mais grave, que já é algo que dura mais tempo, é algo que muitas vezes vai precisar de uma intervenção ou medicamentosa ou terapêutica, porque a mulher ela vai começando a se ver sem energia, só que é entender que esse processo, ele vem lá de trás da gravidez, ele não é um processo que aconteceu só no puerpério, não. Né? Se a gente vai investigar, né, muitas vezes eu atendo puérperas e geralmente elas chegam para mim por conta da depressão pós-parto, né? A gente vai investigar, ela teve uma gravidez assim que foi tudo bagunçado, foi muito estresse, foi muita ansiedade e tudo isso culminou, né? Apareceu lá no pós-parto, né? Mas teve suas origens lá na gravidez. E a gente também tem a psicose puerperal, que é um estado mais grave né, em que a mulher ela sai da realidade, e aí a gente tem perigo de suicídio, infanticídio, enfim, uma série de coisas. E esse tipo de transtorno, ele precisa de intervenção medicamentosa, muitas vezes internação, muitas vezes essa mulher ela precisa de um acompanhamento para cuidar do seu bebê, né? Para que ela possa sair dessa crise. Tem cura, tá? Não é algo que é definitivo na vida da mulher, mas que ela precisa. Tem uma incidência bem menor, né? Não acontece com. Né? Mas pode acontecer e a mulher ela se cura, só que ela precisa de tratamento, né? E aí necessariamente precisa de tratamento para não se agravar. Entendi. Falando desse acompanhamento, me explica um pouquinho o que é uma doula. É doula que fala? Doula, isso. O que é isso? Como que funciona essa parte da profissão? A doula, ela é uma pessoa que ela vai acompanhar a mulher na gestação, né? A doula, ela não faz parte da equipe técnica, ela é uma mulher que ela vai fazer como uma espécie de uma educação perinatal para essa mulher, e tem muitas, ela vai fazer uma educação perinatal, mas ela vai também trabalhar um pouquinho com esses aspectos emocionais, com esses aspectos de culpa, com esses aspectos da transgestional. Ai, como que fala? Esqueci o nome agora. Transgestionalidade. Transgestionalidade. Ela vai trabalhar um pouquinho com isso, com as coisas que a gente carrega, sabe? De geração para geração. Ela vai trabalhar um pouco isso nessa mulher, mas o papel principal da doula é esse papel de acompanhar, né? De ter uma pessoa que possa dar esse suporte, porque a gente entende que assim, né, o período de gestação, ele é um período que a mulher ela fica numa situação muito vulnerável, né? Tanto o período de gestação como o período do parto, a mulher ela fica numa situação muito vulnerável. E nem sempre isso é compreendido, né, por parte da equipe técnica. Então, um obstetra, a não ser que seja um obstetra mais humanizado, e daí sim, né, e aí eu não tiro
a questão de existir profissionais que trabalham de uma maneira humanizada, só que assim, não existe, né? Hoje em dia a gente não tem um obstetra, por exemplo, que fala assim pra gente, olha, você tá grávida, as possibilidades de parto que você tem são essa e essa. Ou então, um obstetra que chega para você e fala assim, olha, existem alguns tipos de violência obstétrica e você não, né, você precisa conhecer para que isso não aconteça com você, caso não seja eu que faça o seu parto. Né? Ou então um obstetra que fale assim, não, vamos construir aqui um plano de parto, o que você quer para o seu parto e o que você quer para o seu parto e o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Os obstetras não fazem isso. Né? Os médicos hoje têm um caráter assim muito técnico da coisa. E a doula, ela vai entrar exatamente para fazer isso, para apresentar para as mulheres, né, quais são as vias de parto que ela pode escolher, que é direito dela. A doula, ela vai ter esse papel, né, de fazer uma educação perinatal, uma educação perinatal, uma educação parental, né, de poder chamar a mulher e o companheiro, entender, né, como que a visão deles, né, de ser pais foi construída e como que eles podem juntar isso agora nessa nova construção desse novo ser que vai vir agora. A doula, ela tem o papel de informar, né, sobre as violências obstétricas que acontecem, né, e infelizmente no nosso país a gente tem um número muito alto de violências obstétricas, né, que muitas vezes é normatizado nos hospitais, é normatizado procedimentos que acontecem rotineiros, que os hospitais e alguns médicos colocam como procedimentos rotineiros e não são. E a doula, ela vai fazer, né? Muitas doulas fazem esse processo de acompanhar a mulher no parto. Né? Então, para você, a doula é um processo fundamental. Olha, eu acredito que assim, né, uma mulher que tem a possibilidade de ter uma doula, né, certamente ela vai ter um acompanhamento mais humanizado nos momentos em que ela não tem como fazer algumas escolhas. Ela não tem tanto poder de decisão, por exemplo, na hora do parto. Por que a gente fala isso? Porque ali na hora do parto, você está sentindo dor, você tá ali, né, seu filho em vias de nascer. Que decisão que você consegue tomar de maneira racional? Você não está racional ali naquele momento. Então, a doula, ela pode te ajudar bastante nesses processos. Eram essas as perguntas que eu tinha mesmo. Era para ser 10 minutos de entrevista, virou 50. Desculpa, eu te aluguei muito. Não tem problema, imagina. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Eu gosto muito do tema, também falei mais que a boca, né? Natália, foi muito boa a entrevista. O nosso site, ele começou como um projeto de TCC. E ele vai ser, inclusive, apresentado como um projeto de TCC, só que ele cresceu muito. Então, era um site que começou pequenininho, que era só para ser um produto, que de repente começou a ganhar proporções muito grandes. E aí, nós começamos a investir nesse site. A gente fez um layout novo, pagamos logo, começamos a investir no Instagram, que começou a subir muito, entendeu? Então, uma coisa que era pequena, que era só um projeto, começou a virar praticamente um trabalho. Hoje ele é um trabalho, tanto que nós temos voluntárias que tomam conta das nossas editorias. Então, por exemplo, lá nós temos Política e Sociedade, Ciência e Saúde, Moda, e essas editorias dificilmente são escritas por nós. Tem matérias nossas, mas tem uma pessoa fixa, voluntária, a gente que é psicóloga, a gente que é pedagoga, a gente que é de direito, pessoal de moda, que escreve pra gente, a gente revisa e posta. E é bem legal isso, entendeu? Então, tipo, o nosso projeto cresceu absurdamente. E aí, agora é o nosso projeto de vida.
Só que Que legal. até o nosso trabalho virar um emprego, nós temos que continuar nos nossos empregos normais. Sim, E sim. é isso. Sim, eu entendo. Pois é. Mas é assim, né? E aí essa parte acaba sendo mais cansativa, né? Então. Porque tem que administrar várias coisas ao mesmo tempo. É bastante. Nós estamos divididos em 4. A fundadora, que é a dona da ideia, é a Élica. Ela edita os nossos textos, então para ela a carga ainda é um pouco mais pesada, entendeu? A gente escreve e manda para ela. Sim. Mas é isso, é uma loucura. Então agora tá. E o nosso, por exemplo, nós terminamos a faculdade esse ano. Nosso plano é ano que vem focar tipo, muito do nosso tempo nesse site para ele crescer mesmo e virar um portal Ah, assim conhecidíssimo. A nossa. Vocês estão na faculdade de jornalismo. Isso, estamos no final da tá. faculdade. Legal. Agora eu queria explicar um pouquinho a matéria.